na epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 7 é que nós iremos ler. Aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Podeis assentar. A epístola de Paulo aos Romanos, capítulos de número 7 e 8, são uma verdadeira biografia espiritual do apóstolo Paulo. Aos Romanos, no capítulo 7, Paulo trata da época em que ele era religioso, sim, mas um judeu. Ainda não tinha se convertido ao cristianismo, mas já conhecia a lei moral de Deus e procurava acertar o seu passo com ela. Tudo isso que nós lemos é o retrato do Paulo religioso, não porém convertido. Este apóstolo Paulo aqui é aquele que ainda era o fariseu Paulo. Portanto, que conhecia com entendimento, com discernimento intelectual, os parâmetros da lei de Deus, mas que não achava força na sua vontade para adequar a sua conduta a ela. Romanos 8 é a parte da biografia que trata da libertação do apóstolo Paulo. Eu poderia aqui ter lido o capítulo 8, empolgante, entusiasmante, onde Paulo fala como saiu desta situação. Mas me parece que muitos aqui precisam conhecer melhor Romanos 7, porque neste capítulo
é que está o diagnóstico de muitas vidas, o retrato de muitas pessoas, a frustração de muita gente. Meus amados irmãos, nós falamos aqui no domingo passado acerca da criação, de modo a que pudéssemos negar a teoria falsa da evolução. Contestamos-la com argumentos científicos e professamos a criação com argumentos bíblicos. De fato, provar como o mundo começou, particularmente o homem, não é uma coisa fácil. Ninguém pode, com um método científico, dizer como tudo começou. Pois o método científico, ele é baseado na observação, na experimentação, na constatação. Ele requer fenômenos cíclicos, repetitivos, para que possam ser outra vez observados, ou mesmo produzidos artificialmente em laboratório, para que se tire alguma conclusão. Mas a criação aconteceu em tempos remotos. O surgimento do homem surgiu, obviamente, num período muito antigo. E não havia, logo que o homem foi feito, a escrita. Portanto, não há registros documentais escritos pelo próprio primeiro homem, que nós possamos, por ele, entender como tudo aconteceu. Nós temos o testemunho de Moisés, mas para crermos no testemunho de Moisés, como de fato cremos, precisamos da nossa fé na palavra de Deus. Precisamos crer como de fato cremos, que no Gênesis, o que Moisés disse por inspiração de Deus. Mas não há um testamento do primeiro homem, para que tenhamos alguma prova de teor histórico. Não há, de semelhante modo, possibilidade, como aqui já falei, de nós constatarmos uma pretensa teoria da evolução. Porque, para que eu pudesse atestar categoricamente, o que nunca farei, que houve uma evolução de espécie, eu precisaria observar um ser passando de uma espécie para outra. E segundo os próprios evolucionistas, essa mudança se daria em milhões de anos. De modo que ninguém poderia viver tanto tempo para presenciar, constatar e assim ter a prova categórica de que de fato esta evolução se deu. O máximo que as pessoas conseguem é demonstrar que dentro das espécies há variações, e isso nós não negamos, pelo contrário, nós acreditamos nisso. O próprio fato de nós dizermos que todos os homens vieram de um só, prova que nós acreditamos em variações. Afinal de contas, há o homem de cor escura, há o homem de cor clara, há o homem alto, o homem baixo, há o anão. Há variações, não duvidamos que elas aconteçam. E não contestamos os cientistas quando eles afirmam que essas variações acontecem. Mas o que nós não aceitamos, e o que ainda não foi provado, é que uma espécie possa, por meio dessas variações, chegar a ser outra espécie. Transbordar de um limite, de um perfil para outro. Isso não foi comprovado e nunca o será. Mas a teoria da evolução, como eu estou dizendo, ela não se sustenta nem mesmo hoje na mente dos melhores cientistas, que dizem que ainda a defendem por não terem encontrado alguma coisa que, segundo eles, é julgado melhor. Eu li recentemente a palavra de um ilustre cientista norte-americano, um dos maiores defensores da evolução, e ele dizia exatamente isso, que a teoria da evolução tem inúmeros problemas.
mas que ele não a deixaria enquanto outra teoria não aparecesse. Porque dizia ele, pelo fato de na evolução haver deficiências, nós não vamos voltar à criação, porque voltar à criação seria regredir. Nós já passamos dessa fase. Essa é uma tática diabólica muito sagaz. Dizer que nós temos que passar da fase da criação, ele associa o ensino da criação com uma série de arbitrariedades que a Igreja Católica Romana cometeu no passado. Mas quando ele resiste a pensar na evolução por causa de todas essas coisas que a Igreja Católica fez, ele cria na mente um preconceito. E ele não está sendo imparcial, como todo cientista deve ser. Meus irmãos, se a teoria da evolução fosse verídica, então a história teria se dado de modo totalmente contrário àquele modo relatado na Bíblia. Se a teoria da evolução fosse verdadeira, então nós no passado éramos seres primitivos. E hoje somos melhores do que fomos, e amanhã, por uma evolução progressiva, seremos melhores do que somos hoje. Mas pela descrição bíblica do que aconteceu, o homem foi criado em posição de glória, como coroa da criação de Deus. A imagem e semelhança de Deus, tudo Deus pôs aos seus pés e disse que ele poderia dominar sobre os céus e terra. O primeiro homem, cremos, tinha uma inteligência privilegiada, tinha um potencial genético superdotado, daí porque dele veio pessoas de todas as possibilidades de ser, veio as pessoas de cor escura, de cor clara, altas e baixas. Nós cremos que o primeiro homem, ele era dotado de comunhão com Deus e vivia em elevada vida moral. E o pecado lhe trouxe a queda, e nós acreditamos que desde então, por mais que o homem esteja progredindo tecnologicamente, o que não quer dizer aumento de sabedoria, mas acúmulo de informações pelo decurso do tempo, ele está, entretanto, moralmente declinando. E quanto mais ele acumula informações tecnológicas, científicas, mais ele perde o discernimento do certo e do errado. Jesus disse aos fariseus: quando vocês veem as nuvens, vocês sabem que a chuva está próxima, mas vocês não são capazes de discernir entre o justo e o injusto, o certo e o errado. A história bíblica, portanto, é a história do declínio do homem, não da sua evolução, da sua ascensão. Nós reconhecemos que a criação também não pode ser provada cientificamente. Não há como se provar, eu repito, cientificamente o que aconteceu no passado remoto. Naquele tempo não houve um documento que registrasse. Naquele tempo, nós não tínhamos testemunhas senão os anjos. E aquele evento não pode se dar outra vez para que possamos presenciá-lo. Portanto, a criação, admitimos isso cientificamente, ela não pode ser provada, mas a evolução também não pode. Crer na criação ou crer na evolução é um problema de fé e não de prova científica. Agora, é muito mais razoável crer que Deus criou céus e terra do que crer que um aminoácido ou um protozoário evoluiu de modo que tenhamos este mundo organizado que está aí. É muito difícil acreditar que o ser humano dotado de razão, inteligência, não tem uma alma, que todos os seus pensamentos, inclusive aquele que cogitou da possibilidade da evolução, é uma mera reação físico-química na nossa mente. É muito mais fácil nós acreditarmos que Deus criou o homem e pôs nele uma alma. É muito mais razoável acreditarmos que em vez de uma evolução ocasional, de uma série de coincidências, um ser inteligente arquitetou tudo o que há e criou todas as coisas no seu devido lugar, ou seja, Deus. A queda moral do homem
o seu pecado, eu não posso provar através de documento histórico. Não posso dizer que ao pecar, Adão registrou que caiu. Moisés falou da queda de Adão no Gênesis, mas Moisés viveu muito tempo depois. Acredito em Moisés por fé, por acreditar que ele foi inspirado por Deus. Mas o próprio Adão não deixou um documento da sua queda. Naquele instante, deu-se um fato irrepetível. Muito embora os homens estejam pecando hoje, mas aquela queda original do estado de graça e perfeição para o estado de miséria espiritual não vai acontecer e nem acontece de novo. Mas foi uma única vez. Entretanto, irmãos, é muito mais razoável nós crermos na queda do homem do que nós crermos na sua evolução. A ciência tem se tornado não instrumento para o progresso, como alguns dizem, mas instrumento para a dominação do homem sobre o homem. Inventa-se o avião, mas nem todos têm um avião. Tem um que tem avião e fica ganhando dinheiro em cima dos outros. Inventam formas de dominar a energia nuclear. Mas isso serve para se inventar uma bomba que poderia acabar com o planeta. O ser humano inventa o desodorante spray que destrói a camada de ozônio e aumenta o calor sobre a face da Terra. Portanto, essa evolução é uma evolução de conhecimentos, mas o homem tem se tornado cada vez mais egoísta, cada vez mais opressor, dominador, e o aumento de seu conhecimento pelo acúmulo de informações só tem criado novas possibilidades de ele fazer o mal, como através do aborto, da clonagem. Muitos hoje querem fazer clones para serem os clones seus escravos. Portanto, é muito mais fácil nós crermos na queda. Até porque, irmãos, todos nós temos o sintoma da queda. O que eu quero dizer é que ainda que você não possa regredir na história e ver que o homem esteve num estado de perfeição e caiu, você pode perceber em você mesmo uma desestruturação. Você pode perceber em você mesmo uma dupla pessoa. O homem que você quer ser e o homem que de fato você é. Há um homem que a nossa consciência exige que sejamos. E há um homem que não é igual a esse, que a nossa vontade está fazendo com que ele apareça. Há um outro homem no qual nós temos nos tornado por nossa vontade. Há uma queda dentro de nós. Há uma quebra dentro de nós. Foi Paul Tillich que disse: ainda que você não creia que Adão caiu em pecado, você é a história de Adão repetida. Porque você sabe o que deve fazer, mas faz o que não deve. Sua consciência diz, é para lá, e você vai para cá. Dentro de você, há a lembrança do homem perfeito que Adão foi, e que você deveria ter sido e ser, e ao homem atual, presente, que está pecando e desobedecendo. Essencialmente, você deveria ser um, mas existencialmente você é outro. Idealmente, você sabe o que deveria ser, você sabe o modelo de humanidade que deveria seguir, mas você é outro. Portanto, há dentro de nós essa quebra.
esse descompasso, que Paulo retrata bem aqui em Romanos 7. Meus irmãos, quando o homem pecou, aconteceu uma série de desequilíbrios. O homem deveria sujeitar a natureza a si, de fato a natureza ao homem estava sujeita no princípio. Inclusive o nosso corpo, que faz parte da natureza, estava sujeito à nossa alma, sede da nossa personalidade e humanidade. Mas não apenas o nosso corpo, os animais, tudo estava sujeito ao homem no início. E a hierarquia era essa, a natureza sujeita ao homem, o homem sujeito a Deus. Mas quando o homem deixou de estar sujeito a Deus, a natureza também deixou de estar sujeita ao homem. A natureza se rebelou contra o homem. E o corpo do homem passou a ter impulsos contrários à sua vontade. O homem delibera fazer uma coisa, mas há impulsos físicos que o desviam de seu propósito. Vou dizer-vos uma coisa, acho que era muito mais fácil Adão pensar que não tinha alma do que nós. Porque em Adão, tudo que ele queria, seu corpo também queria. Parecia que havia uma unidade perfeita, alma, corpo e alma. Mas o homem caído achar que ele é só corpo e não tem alma, é ir contra a razão. Porque todos nós percebemos impulsos no nosso corpo que contrariam os propósitos da nossa mente. Todos nós percebemos que muitas vezes sabemos que o certo é uma coisa, a nossa alma o sabe, mas o nosso corpo envenena com seus apetites a nossa vontade e a inclina para a direção errada. No início, o homem tinha um espírito, que era a sede do Espírito de Deus, o qual regia a sua alma, que por sua vez regia o corpo. Assim era o homem no começo. O Espírito Santo habitava em seu espírito e de lá iluminava sua mente, sua alma, seus sentimentos, para que ele então coordenasse o corpo. Mas quando Adão pecou, o corpo ficou rebelde, a alma perdeu o controle sobre o corpo e o espírito morreu, porque o Espírito Santo se ausentou dele. O espírito, sede da moradia de Deus no homem, ficou vazio. E a partir daí o espírito não se distinguia mais da alma, ele se perdeu na alma. Assim como a água e o vinho se misturam e não se discerne mais um e outro, assim também o espírito se perdeu na alma. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela não recebe logo um corpo glorioso, mas ela recebe força na alma para domar os apetites do corpo. E naquele momento o seu espírito renasce e se distingue logo da sua alma. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, vai até a divisão de juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus separa a alma do espírito, dá identidade ao espírito outra vez, faz do nosso espírito moradia de Deus. De modo que o nosso espírito, depois que cremos, novamente se torna lâmpada do Senhor, para iluminar nossa alma, e nossa alma recebe força divina para vencer os impulsos da carne. Mas como eu vinha dizendo, todos nós podemos perceber o descompasso. É interessante observar que em toda a humanidade, em todos os povos e nações, sempre houve uma história da queda. Não só entre os judeus, mas entre todos os povos, houve o que John Milton chamou de o paraíso perdido. Todas as culturas tinham uma história de um paraíso perdido. Meus irmãos, note como é muito mais natural crer na queda do homem do que na evolução. A teoria da evolução é uma teoria recente, formulada artificialmente por um pensador. Mas a teoria do paraíso perdido, de que o homem foi criado em glória e caiu, é uma teoria que está em todas as civilizações, em todos os países, em todas as culturas. É o que o senso comum nos faz crer, é o que nós sentimos, nós nos sentimos num paraíso perdido.
A mensagem do Evangelho faz apelo existencial, faz apelo ao que está dentro do seu coração. Eu não posso provar que as coisas foram desse jeito, que Deus criou o mundo, Adão foi colocado numa posição superior, caiu, mas eu posso dizer que esta mensagem satisfaz a tua alma. Se eu não te posso dar prova agora intelectual, posso apenas confessar a minha fé. Por outro lado, esta mensagem se encaixa exatamente nas tuas necessidades. Ela faz apelo à tua consciência, ela faz apelo ao teu coração. Há alguma coisa dentro de ti que confirma que o que eu estou dizendo é verdade. A minha prova não está fora, minha prova não está nos fósseis, minha prova está dentro do teu coração. O teu coração é que é testemunha comigo nessa noite. Porque todos nós temos essa lembrança do paraíso perdido. Todos nós, por esse descompasso, intuímos a queda. Todas as nações a intuíram. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 7, no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O pecado básico, ou a raiz de todos os outros pecados, é a concupiscência e a cobiça. É o desejo forte por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa é a raiz de todos os outros pecados. A cobiça. A cobiça. Jesus disse que o amor é o cumprimento da lei. Pois eu vos digo que a cobiça é o descumprimento da lei. Você ama quando você não busca sua autossatisfação, mas a glória de Deus, sendo o seu amor a Deus, e a satisfação do seu próximo, sendo o seu amor ao próximo. O amor não busca os seus próprios interesses, mas a cobiça busca o seu próprio prazer. A cobiça busca a autossatisfação, a autorrealização. E o último dos mandamentos é este: não cobiçarás. Se você se julgar santo pelos outros, quando chegar nesse você escorrega. O apóstolo Paulo se julgava um homem perfeito, porque ele era obediente em tudo aos mandamentos da lei de Deus do ponto de vista externo. A lei dizia não matarás, Paulo dizia não matei. A lei dizia não adulterarás, Paulo dizia não adulterei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomei. Paulo se julgou perfeito, até que ele bateu no último mandamento, que não falava sobre uma ação dele, mas sobre uma condição dele. O último mandamento dizia não cobiçarás. E Paulo diz, foi aí que eu conheci o pecado. Foi aí que eu conheci que era pecador. Paulo diz, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Este é o mandamento que pega a todos, que encerra todos debaixo do pecado, que põe todos sob a espada de Damocles, que põe a todos debaixo do juízo. Não cobiçarás. A lei de Deus não foi dada para produzir o pecado, mas para revelar o pecado. E eu me refiro à lei que Deus deu através de Moisés. Os mandamentos que estão no Antigo Testamento. A lei foi dada para servir ao homem de espelho, para ele ver a sua maldade. Ninguém nota o sujo de uma casa tão bem quanto aquele que está procurando limpá-la. Ninguém nota tão bem o seu pecado como quando está tentando acertar e ser perfeito. Deus deu a lei para dizer, se tornem perfeitos, sede perfeitos, busquem cumprimento. E assim, buscando cumprimento, o homem iria perceber o seu pecado. O homem ia ver a sua maldade, ia enxergar a sua mancha.
E Paulo diz aqui no versículo de número 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que Paulo diz aqui, irmãos, confirma uma descoberta atual da psicologia. A psicologia diz que quando o homem é proibido e reprimido com respeito a uma coisa, mais desejo de fazê-la ele tem. E Paulo diz: está vendo como nós somos rebeldes? Quando a lei de Deus foi dada para eu acertar, ela foi despertar em mim mais concupiscência ainda. Quando eu soube do que me era proibido, aí é que eu quis fazer mesmo. Veja como o pecado está no homem. Como o homem peca porque é pecador e não é pecador porque peca. Ele é rebelde depois da queda de Adão. No versículo de número 9 ele diz: e eu, em algum tempo vivia sem lei, mas agora, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quer dizer, eu vi que eu estava condenado à morte espiritual. No versículo 11 ele diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não está na lei, está no homem. No versículo 13 ele diz: logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Meus amados irmãos, a coisa é muito séria. Paulo está dizendo que para que o homem soubesse da gravidade do pecado, Deus deu-lhe a lei, que por sua vez despertou no homem concupiscência. Deus deu uma coisa boa para mostrar que o pecado é tão ruim que faz o bom se tornar ruim, que se aproveita do bem para produzir mais mal. É tão maligno o pecado, e a lei o revelou, que através da lei que era um bem, o pecado criou oportunidade para produzir mais mal. Mais mal. Este é o grande problema do homem, a escravidão ao pecado. E a prisão ao pecado, eu não me refiro apenas aos pecados externos, pelo contrário, estou apontando acima de tudo os internos. A concupiscência, a cobiça, a carnalidade, a sensualidade, a lascívia, a impureza, a avareza, o ciúme, a inveja, a porfia, o ódio, a mágoa, o ressentimento. O pecado é excessivamente maligno. Era este o objetivo da lei, mostrar a gravidade do pecado. Como eu disse, este tem sido o problema do homem. O fato dele saber o certo e fazer o errado. Na Idade Média, tentaram resolver esse problema, não diminuindo a gravidade do pecado. Pelo contrário, na Idade Média se falava da gravidade do pecado, mas se procurava resolver o problema do homem mudando Deus. Em vez de eles negarem que o homem era pecador, eles mudavam a ideia de Deus. Diziam: mas Deus vem de perdão através das indulgências. Deus aceita compensação pelo pecado, a penitência, a autoflagelação, o purgatório. Alguns diziam até pouco tempo assim: bem, o pecado realmente é grave, mas Deus entende o homem, no final perdoa todo mundo. Hoje em dia a coisa está pior ainda, porque as pessoas estão simplesmente ignorando que Deus existe, e com isso ignorando que o homem é pecador e acabando com a gravidade do pecado. Hoje em dia os homens não afirmam que o pecado é grave como no passado, e procuram mudar a ideia de Deus, dizer que Ele perdoa todo mundo, ou dizer que Ele vende perdão. Hoje em dia as pessoas estão querendo dizer que não há pecado, que tudo é relativo, que o que é certo para você pode ser errado para mim, mas o que é errado para mim pode ser certo para você.
que cada um cria a sua própria ética, tem o seu próprio parâmetro, e que já que tudo é relativo, não pode haver um juiz absoluto, que não existe pecado, que as coisas estão na cabeça dos outros, que pecado é preconceito. Isso é uma fuga do problema, irmãos, porque de fato é difícil enfrentar esse problema. É muito mais fácil chegar num confessionário, falar os pecados, rezar tantas Ave Marias e Pai Nosso e dizer está resolvido o problema. É muito mais fácil dobrar o joelho em cima do milho até sangrar e dizer pronto, está resolvido o problema. É muito mais fácil dizer não existe pecado e pronto, está resolvido o problema. É muito mais fácil dizer tudo isso é relativo, é preconceito, está na cabeça das pessoas, não é real. Não há culpa, só há sentimento de culpa, e o sentimento de culpa é para os fracos. É muito mais fácil dizer isso e pronto. Por isso que nós nunca vivemos num período de tanta depressão, porque as pessoas tentam fugir da realidade. Nessa fuga da realidade, elas têm perturbações mentais, desequilíbrios, sensação de vazio. Os homens estão tentando fugir do maior e mais grave problema da humanidade. Mas eu louvo a Deus por aqueles que ousaram enfrentar este problema. Não digo que não se angustiaram, não digo que não se contorceram, não digo que não gemeram, mas por fim a luz raiou e eles viram a solução na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo disse: eu conheço pelo meu entendimento a lei de Deus, mas eu acho nos meus membros uma outra lei, a lei do pecado, que me conduz à prática do pecado. Paulo diz: já não sou eu mais que faço nada, é o pecado que habita em mim. A lei de Deus é santa, justa e boa. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. O apóstolo Paulo descrevia o seu estado miserável, dizendo: o querer o bem de fato está em mim, mas não realizar, porque querendo eu fazer o bem eu faço o mal, querendo eu fazer o bem o mal está comigo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Meus irmãos, parece isso angustiante demais. Muitos dariam meia volta e diziam: chega, não vou pensar mais nesse problema. Mas Paulo continuou nele, Paulo gemeu nele, se contorceu nele e deu um grito: quem me livrará? E nessa hora ele próprio diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi porque Paulo foi um homem sincero. Foi porque Paulo não saiu no meio da caminhada. Foi porque Paulo foi até o fim que ele achou resposta. E no capítulo 8, ele diz no versículo 1: portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo de número 2 ele diz: porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai entrou em casa com uma Bíblia daquelas grandes, que os católicos costumavam ter em casa, às vezes para ler, mas na maior parte das vezes para enfeite. Quando eu vi aquele livro, mesmo com pouca idade, eu disse: pai, que livro é esse? E ele me disse: tratasse aquele livro da palavra de Deus. E eu disse: se é a palavra de Deus, eu devo lê-lo. Meu pai ficou impressionado, porque eu disse que queria ler, com tão pouca idade. E ele disse a mim: mas você não vai entender. Eu disse: então leia comigo e me explique, não é a palavra de Deus? Tão impressionado ele ficou que começou a ler a Bíblia comigo. Passado um certo tempo, eu li a Bíblia também sem ele. E quando eu ia ler com ele, ele dizia-me alguma coisa errada. Eu dizia: não é assim não, eu li ontem outra coisa. E mostrava para ele como era o certo. Meus irmãos, num primeiro momento a Bíblia não me trouxe sossego não, me trouxe desassossego. Eu comecei a ver pela Bíblia quão grave era o pecado que antes
não era motivo de perturbação para mim. E eu comecei a desejar mudar de vida. Mesmo criança, os meus pecados de criança me perturbavam. Um psicólogo, um pedagogo do nosso tempo, ia recomendar meu pai, se o meu pai o tivesse procurado, a afastar-me desse livro. Ia dizer, uma criança não pode ter problemas assim, não pode se perturbar com essas coisas sérias. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque nem meu pai sabia do que se passava comigo, a minha angústia era solitária. Eu queria acertar e não conseguia, e a culpa aumentava, e a angústia aumentava. Falaram-me da primeira comunhão, disseram-me que quando eu fizesse primeira comunhão, iria alimentar-me do corpo de Cristo na hóstia. E eu criei uma ilusão na minha cabeça, eu disse, bem, quando eu fizer a primeira comunhão, eu vou trazer para o meu corpo Cristo e aí eu vou ter força para vencer o pecado. Então melhor eu esquecer esse problema por enquanto e esperar a primeira comunhão. Que solução fácil a minha mente infantil encontrou. Eu esqueci o problema, voltei para as brincadeiras. No dia da minha primeira comunhão, enquanto eu estava na celebração, eu nem me lembrava da promessa que havia feito. Tomei a hóstia, mas quando eu cheguei em casa, eu menti. E na hora que eu menti, eu me lembrei. E as minhas angústias voltaram. Até que aos 14 anos de idade, eu comecei a estudar a Reforma Protestante e eu vi que Lutero foi, como eu, um homem perturbado de consciência, que queria achar resposta para a sua angústia, queria saber como livrar-se da culpa e do poder do pecado, e que ele havia tido uma experiência com Deus. E a sua experiência motivou a tirar algumas conclusões doutrinárias que eu quis confirmar na Bíblia. E eu comecei a ler o Novo Testamento à luz de todas aquelas discordâncias de Lutero com a igreja romana. Eu não sei em que momento aconteceu, eu não sei exatamente em que hora foi, mas eu sei que quando eu terminei de ler o Novo Testamento, de duas coisas eu tinha certeza. Primeiro, de que meus pecados tinham sido perdoados pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, eu tinha certeza de que em mim agora habitava poder divino para vencer o pecado, para ser uma nova criatura. Os meus amigos me chamavam para fazer o que era errado, eu não ia mais. Eles começaram a me taxar de crente. Eu saía na rua com a Bíblia na mão evangelizando, nunca tinha ido para uma igreja evangélica na minha vida. Somente depois eu fui para a igreja. Eu não me tornei crente na igreja, eu fui para a igreja porque me tornei crente. Jesus não esperou, irmãos, eu entrar pelas portas de uma igreja evangélica, ele me alcançou antes. E mudou a minha vida. O apóstolo Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer nesta noite, meu amigo, que há perdão. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, para apagar a nossa culpa. Mas antes de morrer, ele viveu como homem em obediência, para que os seus méritos fossem depositados na tua conta. Não apenas ele te perdoa, mas ele também te justifica, te declara justo, te atribui os seus méritos, de modo que diante de Deus não aparece em ti pecado algum, porque o sangue de Jesus a tudo cobre. Justificados, pois, pela fé, diz a Bíblia, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ele muda a nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas ele disse, tratar-se esse novo nascimento, não de um novo nascimento carnal, não de reencarnação, mas de um nascer de novo espiritual. Ele disse, o que é nascido da carne é carne, ou seja, é carnal, mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito, ou seja, é espiritual. A Bíblia diz, ele veio para o que era seu, para os judeus, mas os seus não receberam. Mas agora a todos quanto receberam, a saber aos que creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus muda as nossas vidas.
transforma os nossos corações. Paulo disse à igreja de Corinto: os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis. Paulo disse: nem os sodomitas, nem os fornicários, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. E tal foste alguns de vós. E tais fostes alguns de vós, mas fostes justificados, mas fostes santificados no Espírito do nosso Deus e no nome de Jesus. Os profetas já diziam: ele vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele porá em vós o Espírito novo, porá em vós o seu Espírito, e vai fazer com que vocês andem nos seus mandamentos e guardem os seus estatutos. Mas este milagre não vem de nós. É Deus que o opera em nós. O que vem de nós é a concupiscência e o pecado. Jesus disse: o que contamina não é o que entra no homem, é o que sai dele. Adultério, prostituição, impureza. Tiago diz: quando o homem peca, não diga que foi tentado por Deus. Deus a ninguém tenta e ele próprio não é tentado pelo mal, mas aquele que peca foi engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Mas aí Tiago diz: agora todo dom perfeito e toda boa dádiva, esta sim vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago diz: ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias de suas criaturas. Meus irmãos, Pedro diz: nós renascemos não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Quero vos dizer que não foi uma história de nós nos esforçarmos e Deus dá uma ajudinha, não. Nós entregamos-nos a Ele, assim como um paciente entrega-se ao médico para uma cirurgia, e Ele mudou a nossa vida, Ele sozinho mudou tudo. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador, pelo Espírito Santo. Esta mudança não vem pelo batismo, esta mudança não vem pelo batismo infantil, senão as crianças adultas não estariam cometendo os crimes que estão cometendo. Essa mudança não vem pela essa mudança não vem por um sacramento, essa mudança vem pelo arrependimento e fé. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É Ele que opera a mudança, é Ele que opera a transformação. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E no comecinho do versículo 18 ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ficar de pé.
Convido o irmão Cleito para vir aqui à frente. O Fabiano também. Conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Ó Deus, caia o teu Espírito Santo neste lugar e convença ele, a todo homem, toda mulher, Senhor, da gravidade do seu pecado, do perdão que Jesus oferece, do coração novo que ele dá. Muda vidas nessa noite, Pai, eu te imploro em nome de Jesus. Nessa noite eu pergunto, quantas pessoas aqui dizem: pastor, não sou crente ainda, mas nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero orar por você. Levante a sua mão como eu estou fazendo aqui na frente, e nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador? Levanta bem alto a tua mão, como eu estou fazendo aqui.
E nós vamos incluir você nesta oração. Quem aqui quer fazer a entrega do seu coração a Cristo? Quem quer a mudança prometida por Deus? Se você estiver desviado e quer se reconciliar com o Senhor, levanta a tua mão nesse momento. Deus abençoe. Pedir a minha irmã que venha aqui à frente para a gente orar por você. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Pela mãe do irmão Paulo, graças a Deus pela sua decisão nessa noite. Quem mais quer entregar a vida a Jesus, levanta a mão. Quem quer se reconciliar com Deus, levanta a sua mão nessa noite. E nós vamos orar por você. E o Deus da mudança está aqui. O Deus da mudança está aqui. Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você também nessa noite. Manifeste-se, alguém virá com você aqui à frente, como tantos já têm vindo. Se você precisa de reconciliação, levanta a tua mão, vem aqui agora, para a gente orar por ti. Amém. Vamos orar pela nossa irmã nesse momento. Graças a Deus. Pai amado e santo, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida da nossa irmã, Pai, que já tem vindo aqui e ouvido a tua palavra por diversas vezes, mas hoje o Senhor tocou no seu coração. Oh meu Deus, eu te agradeço, porque hoje ela abriu-se para ti, Pai. Nesse momento perdoa-lhe os pecados dantes cometidos, muda-lhe o coração e dá nova vida, Pai, dá certeza de morar no céu. Escreve o seu nome no livro da vida e que teu Espírito lhe dê testemunho, ó Pai, de que ela é agraciada do Senhor nesse momento, com a maior de todas as dádivas, a vida eterna, que já é uma realidade presente para os que creem em Jesus. Assim nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, graças a Deus. Se houver mais alguém que não veio ainda e quer aceitar a Jesus e quer se reconciliar com Deus, Deus está lhe dando essa oportunidade. Levante a sua mão nesse momento e alguém virá com você até aqui à frente, para que um milagre hoje aconteça na tua vida também. Amém. Podeis assentar aqueles que têm avisos com a oportunidade.